Oi. Estamos no ar já, seu amigo Bom Alexandre. dia, Pode bom dia. entrar, meu amigo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui juntos, eu, Alexandre Santos, o nosso irmão Paulo Rocha, que fez aniversário ontem, está de parabéns hoje, nosso irmão Paulo, nosso irmão Leopoldo José e nossa irmã Cristina Albuquerque. Estamos hoje aqui para dar continuidade ao programa Filosofia, Ciência e Moral desta quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem pelo Facebook, aqueles que nos ouvem pela rádio, pela web rádio. Sejam todos bem-vindos ao programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje nós temos um programa imperdível, meu amigo Paulo, meu amigo Leopoldo, minha amiga Cristina, meu amigo Tavares está nos ajudando aí na técnica hoje aqui. Então, nós temos um programa imperdível, um programa muito gostoso, muito bom de se ouvir, um programa que vai continuar falando sobre os nossos anjos de guarda, sobre os nossos espíritos protetores. Então, no programa passado, nós tratamos sobre espíritos protetores. Nós vimos o que é que o livro dos espíritos nos fala sobre os espíritos protetores. E no programa de hoje, nós vamos buscar numa obra de Humberto de Campos, quando ele ainda assinava como Humberto de Campos, né? Uma obra psicografada por Chico Xavier, chamada Reportagens de Além Túmulo. Nós vamos pegar o seu capítulo 4, que trata sobre espíritos protetores, e vamos contar uma historinha, uma reportagem do além, que nos foi trazida por Humberto de Campos, lá naquela obra psicografada por Chico Xavier. Mas, antes de começar o nosso programa de hoje, nós vamos convidar o nosso irmão Paulo para fazer uma leitura preparatória, para fazer uma prece rogando aos nossos irmãos espirituais a autorização para iniciar o nosso programa e fazer um pequeno evangelho, uma leitura de um evangelho para a gente poder iniciar amanhã de hoje. Paulo, com você, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. A leitura preparatória será do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 31. Com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, Carta a Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabe-se que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Que assim seja. Vamos para a prece inicial, das atividades de hoje. Vamos mentalizar nosso amado Mestre Jesus, nosso amigo, Senhor de todas as horas,
que sempre nos ajuda, nos auxilia, nos mantém firme na tarefa divina de evoluir enquanto espírito. Queremos pedir, amado Mestre, que o Senhor possa olhar por todos nós, por todos aqueles que nesse momento se encontram nos hospitais, que o Senhor possa aliviar as dores e o sofrimento, que o Senhor possa olhar por todos aqueles que estão nas ruas, por todos os familiares, todos os desencarnados, todos os encarnados aqui nesse planeta, espíritos que estão aqui a fim de melhorar, de evoluir, de progredir, que o Senhor possa, através do seu fardo leve, do seu jugo suave, do seu fardo leve, nos ajudar nessa caminhada de vida, a fim de que podemos evoluir moralmente e assim alcançar essa perfeição nessa trajetória. Que assim seja. Vamos para a leitura do Evangelho. Alexandre, algum comentário? Não, meu amigo, pode fazer a leitura do Evangelho para a gente começar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, motivos de resignação, item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como o prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo não são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuramos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se, a um credor que nos atormente, passássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor ao próximo e nos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Assim seja. Muito bem, meu amigo Paulo. Obrigado aí pela tarefa de preparar todo esse programa de hoje, meu irmão. Obrigado por tudo. O irmão vai continuar aqui com a gente até onde puder, né? E quando quiser fazer intervenção, é só pedir aí. A gente também vai incitar o irmão a falar ao longo do nosso programa.
E como eu falei para vocês anteriormente, meus queridos ouvintes, aqueles que nos assistem pela web rádio, aliás, pelo Facebook, né, pela transmissão ao vivo no Facebook, o irmão Chiquinho, a irmã Márcia, a irmã Maria do Socorro Albuquerque, a irmã Hilda, a irmã Alexandra, que já estão aí interagindo com a gente pelo Facebook. Sejam muito bem-vindas, todos aqueles que nos ouvem pela rádio também. E o programa de hoje, como eu prometi para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é um programa imperdível, um programa especial, um programa muito gostoso de se ouvir. E nós temos hoje uma história que nos foi trazida, olha só, Leopoldo, Cristina, Paulo, pelo nosso repórter do além. Quem é o nosso repórter do além? Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um grande jornalista e escritor brasileiro que viveu por aqui na época em que Chico Xavier começava a realizar sua atividade mediúnica. Ele ainda estava encarnado por aqui. Ele foi da Academia Brasileira de Letras, era um escritor tão extraordinário, escrevia tão bem. Eu sou fã de Humberto de Campos, tanto da obra dele enquanto encarnado, como da obra dele enquanto desencarnado. E enquanto desencarnado, Humberto de Campos foi chamado pelo nosso queridíssimo Emmanuel para nos trazer uma série de reportagens do além. E essas reportagens foram retratadas em uma obra, em um livro chamado Reportagens de Além Túmulo. E é desse livro que nós vamos buscar um capítulo chamado Espíritos Protetores, onde Humberto de Campos nos traz uma história de um espírito protetor. E isso para a gente coroar todo o nosso estudo acerca dos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, que a gente começou a estudar no programa passado. Então, recapitulando o programa passado, meu amigo Léo, meu amigo Paulo, minha amiga Cristina, recapitulando, nós aprendemos que o Livro dos Espíritos nos ensinou, primeiro, que os espíritos protetores dos homens e mulheres encarnados neste mundo, no planeta Terra ou em qualquer planeta, eles recebem a ajuda de Deus, né, na figura de um espírito protetor que nos ajuda na caminhada terrestre. Qual é a função desse espírito protetor? Na questão 491 do Livro dos Espíritos, só recapitulando, ele nos diz que a missão desse espírito protetor é a de guiar o seu protegido pela senda do bem, é a de auxiliá-lo com seus bons conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar o seu ânimo nas provas da vida. Essa é a função do espírito protetor. E uma outra coisa interessante que o Livro dos Espíritos nos revela, amigo Paulo Rocha, amigo Leopoldo, é que o espírito protetor, ele é sempre de uma ordem superior, né? Lá na questão 490 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que o espírito protetor pertence a uma ordem elevada, E eles dizem também, a partir da questão 492 do Livro dos Espíritos, que os espíritos protetores começam a desempenhar sua função desde o nosso nascimento até a nossa morte. E não é raro que eles continuem a nos acompanhar na vida espírita, na vida espiritual, tá? Então essas são informações preliminares, né, que a gente precisa saber e recapitular para poder entrar nessa história que Humberto de Campos nos conta hoje, a partir deste programa, no seu livro, né, Reportagens de Além Túmulo, que foi psicografado pelo queridíssimo Francisco Xavier, o famoso Chico Xavier. Então, o Livro dos Espíritos nos diz ainda, na questão 493, Paulo Rocha, que essa missão, essa atividade de ser espírito protetor, para alguns espíritos é um prazer, para outros é uma missão e para outros é um dever. Né? Então, são espíritos de ordem superior que aceitam como missão, como dever ou como um prazer, simplesmente, nos ajudar na caminhada terrestre, com aquelas funções que a gente já falou. E aí, Paulo e Leopoldo, Humberto de Campos
vai nos trazer, nessa história intitulada Espíritos Protetores, a história de duas personalidades espirituais. Ele utiliza o nome que elas utilizavam aqui quando eles estavam encarnados em uma encarnação longínqua, antiga, né, que se deu na Etrúria. A Etrúria é uma região da Itália, do que hoje nós chamamos de Itália, que pega ali a região da Toscana e outras regiões ali, tá certo? A Etrúria era uma região bastante promissora da Itália, na época em que nem existia Itália ainda, hein? Na época em que ainda eram aglomerados de cidades, estados, um monte de gente ali, ainda ensaiando criar uma nação, tá certo? Então, lá na Etrúria se deu a história de vida de duas personalidades espirituais. Uma delas que se chama Jeú e a outra que se chama Laio. Jeú é um espírito elevado, né? No momento em que Humberto de Campos veio nos trazer essa reportagem, ele nos diz que Jeú não estava vivendo mais nem num planeta Terra. Ele já tinha evoluído tanto aqui na Terra, né? Ele já tinha aprendido tudo que podia aprender aqui na Terra e estava vivendo em uma região espiritual ligada a um outro planeta, a uma outra região. E dizem os espíritos, né, diz Humberto de Campos, né, que essa elevada entidade, ela vinha de uma das mais belas regiões da vida espiritual. De uma das mais belas regiões. Então, Jeú era um espírito superior. E um dia ele recebeu a visita de um mentor espiritual. E esse mentor espiritual chama Jeú e diz: Jeú, eu tenho uma notícia para lhe dar, Jeú. Vai reencarnar lá na Terra um espírito que tu tens uma afeição enorme por ele. E que há muito tempo tu pedes para ajudá-lo a se reerguer na vida. E aí Jeú, naquele momento, ele já imagina quem seja aquela reencarnação. E ele pergunta: é Laio? E o espírito, naquele momento, superior, que chega para ele com essa notícia, diz para ele: é Laio, sim. Agora, cuidado, Jeú. Foi aceito por Jesus o teu pedido. Você fez a Jesus inúmeros pedidos para ser o protetor, o guardião dele. E foi aceito o teu pedido. Mas, Jeú, se lembre, um protetor não pode interferir no livre-arbítrio do seu protegido. Você vai ajudar Laio a se levantar, a se reerguer, a chegar perto de Deus. Mas você não pode interferir no seu livre-arbítrio. E naquele momento, de pronto, Jeú aceitou a sua missão. Para ele, naquele momento, como dizia o Livro dos Espíritos, era um prazer ser um espírito protetor. E ele saiu lá das esferas dessa região de onde ele vivia, que dizem os espíritos, é de uma das mais belas regiões da vida espiritual. Ele saiu de lá para, de novo, entrar na Terra, que para ele era um mundo de uma pesada atmosfera, de fluidos muito materiais. E ele já era tão espiritualizado que esses fluidos materiais da Terra, para ele, né, para ele viver aqui de novo, significava um grande sacrifício. Mas ele fez esse sacrifício. Ele veio, né? E essa história vai começar a ser desenrolada por Humberto de Campos e contada para a gente. Ele aceitou ser, né, um espírito protetor. Ele veio para acompanhar Laio em mais uma experiência reencarnatória, com a missão de fazê-lo levantar, com a missão de fazer aquele que foi seu filho amado na Etrúria, hoje se levantar. Na época em que Laio foi filho dele na Etrúria, Laio não conseguiu assimilar os carinhos e as bênçãos daquele espírito tão bondoso que era Jeú. E ele acabou se perdendo. Fez um monte de besteira. Deve ter, né, cometido um monte de crimes, né, que o afastou de seu pai. Mas o seu pai nunca perdeu de vista aquele espírito que foi seu filho amado e idolatrado.
E naquele momento, ele aceita, de onde ele estava, em outro planeta, ele aceita a missão de ser o seu protetor, tá? Então, os nossos protetores, eles têm muitas vezes uma história de vida com a gente. Eles já nos conhecem de outras reencarnações. E foi isso que aconteceu nessa história de Jeú e Laio. E aí eu queria chamar o nosso irmão Léo, para que o nosso irmão Léo pudesse nos falar um pouco mais sobre essa história, a partir do momento em que o espírito de Laio reencarna. Como é que se deu, Léo, a proteção que Jeú dedicou a ele? De que forma ele protegeu aquela criatura que estava chegando ao mundo novamente para mais uma experiência reencarnatória? Ok, meus irmãos, bom dia, Alexandre, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores que nos acompanham pelo Facebook. O irmão já deu um grande adiantamento aí, né, do que esses personagens viveram, né, tanto Jeú e como Laio também, né? Como já foi dito, muito bem esclarecido pelo irmão, o Jeú jamais ele esqueceu o filho. Mesmo ele estando em esferas superiores, ele jamais. Isso é um feito dos grandes espíritos que avançam, que são superiores, porque é o amor, meus irmãos. Esse é o verdadeiro amor. Não é aquele amor egoísta, mas sim um amor incondicional. Ele mesmo, ele estando lá, mas ele nunca esqueceu do seu filho. Como o irmão também colocou, eu gostaria de colaborar. Ele, o espírito, né, o mentor que chegou para dar a notícia que Laio agora reencarnaria na Terra, para começar a, a viver essa vida, viver agora, né, a tentar acertar a sua vida agora, porque já tinha feito muitas coisas erradas, ele adverte a Jeú. Ele diz: serás um companheiro constante e invisível. Deve-se inspirar pensamentos e retificadores. Inspirar. Cooperar em suas realizações proveitosas, auxiliando em nome de Deus. Sua tarefa é guardar e proteger. Mas, como o irmão muito bem Alexandre falou aí, ele também advertiu: nunca o isentar que ele viva suas próprias experiências. Ou seja, meu irmão, meus queridos irmãos, o dever, né, que um ser de luz como esse que nos acompanha, ele vem nos auxiliar, mas ele jamais, ele deixará, ele tomará as nossas rédeas. Não interferirá nas nossas decisões. O livre-arbítrio é nosso. O que plantarmos e que vamos colher agora ou para o futuro é de inteira responsabilidade nossa. Ele faz todo o auxílio, mas a responsabilidade continua sendo nossa. Então, outra observação que muito Alexandre já deixou muito claro também é que o espírito protetor, ele só assume a sua tutela quando há uma equipe que acompanha todo o nascimento. Assim que nós nascemos, o nosso amigo espiritual, e aí sim, daí para frente, ele irá assumir a responsabilidade, né, que ele mesmo quis assumir essa responsabilidade por amor a nós. Então é bom deixar isso claro. Há uma equipe que acompanha todo o nascimento, toda a gestação, e assim que a gente nasce, aí sim o espírito protetor, ele assina a tutela, não é assim? Mas vamos aos cuidados, meu querido. Então, o nosso querido irmão que veio com essa missão, Jeú, ele se multiplicou, vamos dizer assim, em cuidados. O irmão que veio, o Laio, ele já tinha problemas orgânicos difíceis, devido a muitas coisas que ele tinha feito em vidas passadas. Então, isso fica impregnado no perispírito e agora reflete
na matéria. Então, vários problemas orgânicos, ele diz, e ele cercou-se maternalmente, né? Inserindo, dizendo sugestões para que a mãe tomasse cuidado para que esses problemas orgânicos não viessem a afetar. Recursos da paz, o livro fala sobre isso. Nesse capítulo, ele diz que ele promoveu a paz, né? Inserindo a paz no lar, para que a criança pudesse ter uma tranquilidade. Ele ensinou a soletrar as primeiras palavras, ajustando as possibilidades de usar novamente a linguagem terrestre. Então, ele, com o laio, né, dando as primeiras palavras, ensinando a ele espiritualmente, para que ele pudesse usar os recursos da linguagem terrena, já que o irmão iria encarnar na Terra, a linguagem nossa, ele teria que usar esse recurso. Velando-lhe o sono, deixando salvo das vibrações perniciosas. Meus queridos irmãos, nós já sabemos, quando encarnados, quando estamos no repouso do corpo, nós saímos do corpo. E temos vários conselhos, tanto dos nossos mentores, como também daqueles que nós fizemos não tão bem, né? Aqueles devedores que também nos procuram para tirarmos, desvencilhá-los do caminho do bem. Então, ele velou-lhe o sono, guiou os primeiros movimentos dos pés, né? Então, encorajando a andar, né? A família, a mãe, o pai, a quem cuidava dele com mais cuidado, né? Inspirou o coração materno às necessidades da prece. Quer dizer, diria para a mãe, para que ela ensinasse ele a prece, a rezar, a entrar em contato com o ser espiritual, com os seres, né? com Deus, com Jesus, com o seu próprio mentor. Acompanhou a escola. Veja quanto trabalho, meus irmãos, um mentor tem. Acompanhou na escola, né? Promovendo todo o cuidado escolar também, espiritualmente falando. Claro, evidentemente, que ele era um mentor, então ele estava provendo do lado espiritual. E os pais também, né, do lado material. Mas, aí, meus irmãos, vamos passar o capítulo agora à frente, mas chegou a mocidade. E aí, e aí, Léo? E aí, Léo, foi muito legal essa recapitulação que você fez aí da primeira infância do nosso reencarnante, né, que é o Laio, né? Foi muito interessante porque mostrou para todos nós agora que o trabalho de um espírito protetor não é fácil, meu amigo. Não é um trabalho fácil, é um trabalho desvelado, é um trabalho de muita observação, de muita ajuda, de muito cuidado que tem que se ter. Vejam que Jeú aceitou ser o protetor de Laio, aceitou ser seu anjo da guarda, mas desde quando ele chegou à Terra, desde quando ele veio do mundo onde ele estava e chegou à Terra, enfrentou os pesados fluidos materiais desse mundo Terra, né? Ele chegou exatamente, ele foi exatamente para o quarto onde estava o recém-nascido. E ali ele recebeu dos amigos espirituais aquela alma que estava no início da sua reencarnação. E dali em diante, o trabalho dele foi incessante. Ele começou trabalhando as forças da própria mãe da criança. Então, veja que ele se uniu ao próprio protetor da mãe, obviamente, porque ela tem um protetor também para ajudá-la, né? Para ajudá-la. Ele preparou todo o ambiente da casa, ele deixava o ambiente da casa com bons fluidos, e ele começou a cuidar dos pormenores da vida daquela criança, até aprender, até ensinar a criança a falar, ele ensinou, até ensinar a andar, ele ensinou. Olha, e muitas vezes nós, pais e mães materiais, não sabemos desse trabalho que tem de uma entidade espiritual por trás da vida das nossas crianças.
A gente pensa que somos só nós que estamos lá. Diga papai, diga mamãe. Mas não é. Mas não é. Tem outras criaturas. E Alexandre? Sim. Alexandre, o que eu acho interessante é que as obras de Chico, ele traz esse esclarecimento, né? Ele traz na prática como é que o mundo espiritual ele atua, né? Não só nesse exemplo do espírito protetor, mas como as reuniões mediúnicas, ele traz André Luiz traz essas, o Chico, né, psicografou, e aí os espíritos trazem Isso. na prática como funciona, porque imagine só, o espírito protetor, ele ensina a criança a falar, ele acompanha nesse sentido realmente, ajuda a andar, acompanha, né? Na escola, então, acompanha na escola, passos, né? A escola. Exato, acompanha na escola. Então, é interessante como as obras de psicografadas por Chico trazem esse esclarecimento, né, de como na prática acontece ali as situações espirituais, né? Perfeita observação, meu amigo Paulo. É isso. É a prática do que nós aprendemos na teoria. Então, a gente aprendeu no programa passado a teoria lá no Livro dos Espíritos, e hoje estamos vendo a prática com essa obra maravilhosa de Chico, pelas mãos de Chico, mas que é de Humberto de Campos, né? São reportagens do Além Túmulo. E nós já temos perguntas no ar, meus amigos. Vamos ver aqui as perguntas que vêm dos nossos ouvintes. Alexandra Alves, nossa querida Alexandra, pergunta: qual o momento em que o espírito não precisa mais do anjo da guarda? Qual o momento em que o espírito não precisa mais do anjo da guarda? Boa pergunta, viu, Alexandra? Mas é importante a gente esclarecer que o Livro dos Espíritos dizem que o nosso espírito, o nosso anjo de guarda, ele vem para nos acompanhar desde o nascimento até o nosso desencarne e às vezes nos acompanha até na vida espírita, tá certo? Então, durante esse momento, ele só nos abandona se a gente ignorar muito, muito mesmo, né, as mensagens e as intuições dele. Então, se a gente relegar ele a nada, né, se a gente só ficar alimentando os nossos vícios e erros, chega um momento em que ele deixa a gente se entregar à própria sorte, para que a gente possa sentir a necessidade dele, tá? Agora, o espírito humano só deixa de precisar de um anjo de guarda quando ele vira um espírito superior, né? Quando ele, na sua caminhada espiritual, né, conseguiu adquirir o suficiente para andar com as próprias pernas, né? Mas por enquanto que a gente ainda é muito capenga, né? A gente anda muito mancando, a gente ainda é muito manco, né? Enquanto a gente é manco, a gente vai precisar dessa boletinha, né? A gente vai precisar desses amigos espirituais que nos ajudam, não é isso? E aí, Cristina da Candelária diz: o instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um momento solene? Ele sente alguma aflição nessa oportunidade? E aí eu queria deixar para os nossos amigos aí que quiserem responder, Cristina, ou Léo, ou Paulo, que possa responder a nossa irmã Cristina de Candelária. De fato... Não, Paulo, pode falar. De fato, o espírito, ele, como sabe que vai passar pelas provações da existência, né, no corpo, na existência terrestre, sim, existe uma certa aflição quando ele vem para esse retorno. Mas o sentimento e o desejo de se regenerar, de melhorar e de resgatar os débitos é maior, e o motiva, né, e o inspira realmente a vir para passar por essas provas, para que ele possa se ajudar e ajudar também aqueles que vêm junto a ele, né, seja na família, seja no círculo de trabalho, de amigos, para que ele possa também ajudar o próximo nessa missão de progredir. Né? Se os irmãos quiserem complementar. Leopoldo. Assim também pode dizer, Cristina. Assim também como os espíritos familiares que lá se encontram na vida espiritual, também fica motivando, incentivando e falando que vão apoiar, vão estar sempre com ele, vão estar ajudando, rezando por ele, né, fazendo emanações positivas que ele vai conseguir. E os espíritos protetores também que ficam incentivando e que vão auxiliar, vão estar com ele, quer dizer,
ele vem com toda a certeza de que não vai estar sozinho. Ele vai estar numa partida para uma tarefa talvez árdua, de acordo com o seu planejamento, mas que ele não vai estar sozinho, ele vai estar sempre amparado, vai estar sempre com os espíritos familiares e protetores lhe apoiando, lhe ajudando. Perfeitamente. E só para complementar o que os nossos irmãos disseram, só para não deixar lacuna, né? Quando o irmão pergunta sobre a aflição, né? Ela existe naturalmente porque a experiência da reencarnação é uma experiência que não é tão fácil para o espírito, tá? Reencarnar, o processo de reencarnar é um processo complexo e um processo em que você passa por uma regressão de memória, você regride, né? Você regride até ter condições de estar ali reencarnando, né? Então você precisa ter um esquecimento do passado, você precisa deixar para trás muita coisa. Então esse processo é um processo que os espíritos dizem para a gente o tempo inteiro, que ele é mais doloroso, ele é mais angustioso, mais aflitivo, vamos dizer assim, do que o próprio processo da desencarnação, que muitas vezes é um alívio, né? A desencarnação. Muitas vezes é um alívio. Imagine você numa doença terminal, onde o corpo já está no fim do limiar das forças e das energias vitais, né? É um alívio enorme você desencarnar. Agora, encarnar é uma agonia, né? Porque você precisa regredir bastante a uma condição, a uma forma, né? Em que violentamente você esquece do passado inteiro, né? Você esquece momentaneamente. O espírito fica preso, né? Vai ficar preso a um corpo. Um espírito que é livre vai ficar preso a um corpo. Então, o processo da encarnação é um processo também aflitivo, né? Você está preso a um corpo material. Imagina um espírito acostumado a estar onde quiser, com a força do pensamento, de repente está preso num corpo. Só pode sair daqui para ali se pegar um ônibus ou se for a pé. É muito complicado, né? Não é fácil, não é fácil. Perfeitamente, exatamente. Só o complemento, exatamente é isso. O processo de reencarnar, e aí a gente está frente a frente com as nossas provas, com os compromissos que agora assumimos. E aí é o medo de você falhar, há o medo de você cair de novo, não é? Essa é a situação, esse é que dá o medo, a aflição também, né? Além de tudo que os irmãos já falaram, né? Esse é o medo, o frente a frente, é você e você. E agora, eu estou indo de novo, será que eu vou cair? Será que eu vou conseguir passar por essas provas? Tantas vezes eu já caí, será que essa vai ser mais uma? Perfeito. É um modo aflitivo também. E era por isso que passava Laio nesse momento, né, meu amigo Léo? E queria dizer para você que agora, a partir de agora, a gente queria ouvir um pouquinho a nossa irmã Cristina, porque ela vai nos falar dessa parte da reencarnação dele, da mocidade em diante, né? Que a partir daí, meu amigo, o trabalho do espírito protetor ficou muito mais difícil. E a nossa irmã Cristina vai dizer por quê. Vamos lá, Cristina. Como o nosso irmão Léo colocou a princípio, ele foi muito laio, foi muito bem amparado pelo protetor, né, o espírito protetor Jeú, na sua infância. E nessa fase a gente sabe que as crianças são mais acessíveis espiritualmente, nessa primeira infância. Mas ao passo que depois de 7, 8 anos que elas vão crescendo, todas essas informações que elas receberam vão se manifestando na sua personalidade e no seu comportamento daí em diante. E quando, devido a todo esse cuidado, todo esse aparato, todo esse incentivo que ele teve, Jeú se enchia de esperança, de contentamento, quando Laio chegou à mocidade, né? Quando ele se tornou um adolescente e um rapazinho e se tornando adulto. Então, ele estava cheio de esperança que ele poderia mudar, ter uma vida diferente. Mas, daí a pouco, esses sentimentos começaram a se transformar, porque a sua alma, seu espírito começou a ficar aflito, quando ele começou a observar que Laio regressava aos mesmos erros dos outros tempos. Ele, relembrando as experiências anteriores, das vidas passadas de Laio,
via os erros que ele tinha cometido, sabia, era ciente disso, e agora via ele voltando a cometer os mesmos erros. Ainda sobre os cuidados dos pais, morando com a família, lá eu mentia para os pais, inventava pretexto, arrumava desculpa, e por mais que durante o sono, durante o seu descanso, o espírito tentasse com preciosas e doces advertências ao seu espírito, mesmo assim, Laio se entregava totalmente vencido aos conselhos da rua, aos vícios, caindo miseravelmente nos vícios. Então, Egeu, não vendo mais uma saída, disse, não, eu vou procurar uma situação para ajudar. E, de repente, providenciou um trabalho para que Lion pudesse ter uma elevação, pegar gosto pela vida, ter outras amizades, talvez sair do vício, ter outras influências. Mas Lion não queria trabalho, ele queria facilidades criminosas, se esquivava do caminho da virtude. O rapaz era fraco, desejava dinheiro fácil para não precisar trabalhar, para não fazer esforço. Ele queria tudo nas mãos para poder simplesmente curtir a vida. E entre os sacrifícios e dores do guardião, ele viu o rapaz gastar o dinheirinho dos pais, as economias deixadas, adquiridas pelos pais, nos prazeres mais condenáveis sobre a face da terra. Assistiu também os verdadeiros instantes da mãe de Laio, que partiu dessa terra ferida pela ingratidão do filho. Laio, infelizmente, abandonou todas as sagradas orientações, os deveres santos, entregando-se à ociosidade destruidora. Como se não bastasse, procurou o álcool, o jogo, as sífilis, que fizeram parte de sua vida. Uma oportunidade consagrada totalmente ao desperdício. Não aproveitou, não estava aproveitando em nada essa oportunidade de vida que estava sendo oferecida e tão bem protegida e orientada por um guia, por um espírito protetor. Mas o dedicado amigo não desanimava. Depois que Laio acabou com todos os recursos deixados pela família, pelos pais, não tendo mais dinheiro para se sustentar, não tendo mais a situação bem complicada mesmo, Jeú procurou a ajuda dos companheiros e pediu para conseguir um trabalho para Laio. Mas Laio não queria trabalhar, mas diante da situação foi, mesmo de má vontade, fugindo, escapulindo, chegando atrasado, faltando, mas foi ao trabalho. Mas sempre que possível, fugia. Laio foi trabalhar de auxiliar numa empresa honesta. Mas ao invés de agradecer essa oportunidade, porque ia servir para o seu sustento, para a sua vida, ele fez o contrário. Quando estava ausente, ou mesmo dentro da empresa, falava mal da empresa, fazia arrumadinho. Era uma situação desastrosa. Porque a gente sabe que quem se habitua ao ócio não gosta do trabalho realmente e fala mal e arranja qualquer situação para caluniar, para constranger também as outras pessoas. De nada valia os conselhos do guardião, que ele A nossa irmã Cristina está com um probleminha técnico, gente. Mas aí... nossa irmã está com um probleminha técnico. Está com um probleminha técnico e assim, a gente só queria dizer que ela...
dizer que ela está mostrando para a gente, na verdade, a outra face do trabalho do protetor, né? Que é quando o livre-arbítrio começa a dar ao seu protegido, né, espaço para que ele seja quem ele é, né? Então, embora toda aquela influência que o Jeú tentava trazer para Laio, na mocidade dele, ele já deixou claro que na verdade, essa natureza dele mesmo é que ia se sobrepor a tudo isso. Então, como disse aí a nossa irmã Cristina, ele começou a se entregar aos vícios, ele gastou o dinheiro, toda a economia dos pais, enfim, ele começou a desgraçar a vida novamente. E o interessante, viu, meu amigo Leopoldo e meu amigo Paulo, é que o protetor, o anjo protetor, que era o Jeú, quando ele percebeu que Laio havia se casado, havia adquirido uma família, havia tido 3 filhos, ele se renovou de esperanças. Não, agora a família, a responsabilidade da família, vai fazer com que ele, né, se endireite e volte à senda do caminho de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, o sujeito já estava sendo uma má influência para os filhos. A sua vida de vícios estava começando a influenciar os filhos dele. Então, nesse momento, o protetor pensou, não, eu não posso. Até o momento em que o livre-arbítrio dele está atingindo só ele, tudo bem. Mas no momento em que começa a atingir terceiros, como os filhos, eu preciso intervir. Então, nesse momento, o que é que fez Jeú? Meu amigo Léo, meu amigo Paulo Rocha. Jeú, nesse momento, ele começou a pedir a ajuda de alguns anjos. O primeiro anjo que ele pediu foi o anjo das necessidades. Olha só. Então, esses anjos das necessidades já trouxeram para Laio uma série de problemas. E o primeiro grande problema que ele trouxe para ele foi a perda do emprego. Ele perdeu o emprego, Leopoldo. Ele perdeu o emprego, Paulo. E foi uma intervenção dos espíritos a pedido de Jeú, viu? Que fez com que ele perdesse o emprego, porque ele dava motivos. Como disse a nossa irmã Cristina, no trabalho ele dava motivos, falava mal dos outros, falava mal do chefe, né? Então ele acabou sendo pego e foi demitido. E o que é que ele fez disso? Se fez de vítima. Transformou os patrões que eram antes, né, aqueles que haviam dado oportunidade a ele, transformou em algozes, né? E, na verdade, começou a perseguir esse pessoal, entrou com um processo na justiça, ganhou uma indenização, né, dos patrões, ou seja, o camarada chafurdava por onde passava. E, naquele momento, o que é que fez Jeú? Jeú olhou e disse, não foi suficiente os anjos das necessidades. Então, eu vou pedir a ajuda agora dos anjos dos serviços das moléstias úteis. Olha só, existem aqueles que trazem para a gente moléstias úteis, para que a gente melhore, né? Então, o que foi que aconteceu? O protegido dele teve uma doença, gente. Só que o efeito foi contrário. Ao invés, muitos de nós, quando tem a doença, quando tem a dor, o que é que a gente faz? A gente procura o centro espírita, a gente procura uma casa espírita, procura uma igreja evangélica, procura uma igreja católica. Quando a dor traz uma situação insuportável, a gente vai buscar, né, ajuda, onde quer que seja. A dor nos traz humildade. Mas o que foi que aconteceu com Laio naquele momento? A dor trouxe para ele, foi revolta. Ele foi mais revoltado. E começou a pensar em se matar. Aí o que é que fez Jeú naquele momento? Pediu a ajuda dos anjos da velhice prematura. Olha só. Aí, de repente, o sujeito começou a ficar velho, com aparência de velho. Os cabelos ficaram tudo branco, cheio de ruga, antes da hora, gente. Aquele sujeito que tem 40 anos de idade, Paulo, e tem cara de 60, 70. Pois é, acho que foi esse o motivo da pergunta de Tavares. Eu devo estar nesse processo aí de envelhecimento. Sob hipótese nenhuma, me desculpe adentrar no programa. Então é isso, gente. Aí depois de ter tentado de tudo, quando ele viu que o sujeito se perdeu, porque na verdade ele ficou velho, ficou um novo com aparência de velho e parecia uma criança velha, gente. Continuou com os mesmos vícios, os mesmos erros. Aí ele recebeu a visita inesperada do anjo da morte.
O anjo da morte chegou para Jeú e disse: meu amigo, acabou seu trabalho. Agora é comigo, viu? E ele ainda tentou, mas aí o anjo disse: não, não luta contra isso. Você agora pede a Deus uma outra oportunidade para ele, para você voltar como protetor dele novamente. Então vejam, gente, essa história que Humberto de Campos nos trouxe, Paulo, Léo, é uma história linda, que nos conta tudo sobre aquilo que a gente aprendeu do Livro dos Espíritos. Está tudo aí, está tudo aí. É um espírito superior que veio ajudar aquele que era inferior, né, que tentou de toda forma, que não interferiu no livre-arbítrio, que pediu inclusive a ajuda dos anjos que, quando nos visitam, são mal recebidos por nós, a doença, a necessidade, né, a velhice prematura. Tudo ele tentou para fazer com que aquele sujeito entrasse na linha, entrasse no programa de Deus. Mas o sujeito não quis. Ele preferiu continuar caindo. Então, Laio, aí termina a história, Humberto de Campos termina a história de forma brilhante. De forma brilhante. Ele termina a história dizendo pra gente, ó, e, grafando esta história, lembro-me que quase todos os espíritos encarnados têm algum traço de Laio, ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Jeú. Quantos Laios e quantos Jeús existem no mundo, meu amigo? Diga aí. É inevitável não se identificar com algumas passagens lá de Lion, né? A gente vai lendo e vai observando justamente essas problemáticas aí, essas quedas que se passam, né? Que a gente passa na nossa trajetória também. O Lion, quando entra na mocidade, que se entrega os vícios, ele começa a entrar numa sintonia que ele se desconecta totalmente do seu mentor, do seu guia espiritual, né? Fica claro isso, que Jeú tenta ajudá-lo e ele não ouve. Por isso, a gente fala tanto da importância da prece, da importância de uma boa leitura, da leitura do Evangelho no lar, porque são momentos que abrem a nossa mente, melhoram a nossa sintonia, a qualidade do nosso pensamento, e faz com que a gente se ligue aos nossos guias espirituais, e aí a gente esteja mais apto, mais aberto a receber essa ajuda, porque eles estão lá. É como Jeú. Jeú, pelo amor de Deus, eu espero que o meu guia espiritual seja desse nível aí, dessa envergadura. Dessa envergadura. Dessa envergadura aí, porque eu preciso, entendeu? Eu espero que realmente seja. É interessante. Jeú foi excepcional nesse acompanhamento, porque é o verdadeiro amor. Você vê que não há, total desprendimento. É o amor desvelado, né? É o amor sem condições, né? Isso, total desprendimento. E aí, ele entrar nessa sintonia do nosso guia espiritual é muito importante para que a gente possa, né, principalmente nos momentos de dificuldade, a gente fala muito disso, nos momentos de dificuldade, se ligar ao mundo espiritual, sim. Mas nos momentos de alegria também, porque aquela alegria excessiva, né, sem desmedida, também é prejudicial. Então, isso, Paulo. A gente tem que ter sempre esse equilíbrio. Então, está aberto ao nosso guia espiritual nos ajudar, porque ele vai lá, tá lá igual a Jeú, tentando, e a gente tem que estar aberto, né, a essa ajuda. Duas observações que eu queria fazer antes de nosso irmão Alexandre falar. A primeira observação, o Livro dos Espíritos já nos diz isso claramente, né? Que jamais o nosso anjo de guardião, ou o nosso amigo protetor, queira dar o nome que queiram, né? Ele nos abandona. A prova está aí. Ele pode se afastar, mas mesmo assim, nos bastidores, ele faz todo o acesso. O que ele não pode, ele pede ajuda. Você vê que há acessos de irmãos superiores para irmãos superiores, né? O departamento dele vai até aqui. Daqui para frente, ele não pode, mas ele pede ajuda. Ele mesmo não pode fazer, mas ele pede ajuda. E ele muitas vezes obtém. Segunda observação. Segunda observação é que Deus jamais fecha a porta para uma nova oportunidade. Veja como é o fechamento desse capítulo aí que ele diz. Meu irmão, o que você pode fazer agora é rogar a Deus uma nova oportunidade futura. Você fez de tudo. Até o presente momento você fez de tudo. Então, daí para frente agora, é com ele. Ele vai ter que rever as suas atitudes, aprender. E olha que já era a segunda queda, quer dizer, do capítulo para cá. Para trás ninguém sabe.
Nós agora estávamos conversando antes do programa começar, né? E nós estávamos fazendo esse levantamento, exatamente essa hipótese. Será que Jeú, né, na sua encarnação passada, que teve ele como filho, será que idolatrou tanto, né? Deu de tudo a ele para que ele pudesse chegar a uma melhora, ser um ser melhor, e mesmo assim tentou estragá-lo, como diz assim, hoje, trazemos para hoje. Como nós fazemos com a nossa criação dos nossos filhos? Às vezes nós enchemos eles de muita coisa, pensando que estamos fazendo bem. De muitos mimos, né? Muitos mimos, de vontades demais, né? Isso. E aí, no final, acabam estragando. Será que não foi isso que Jeú fez? Mas não. No livro, é bom que os irmãos depois leiam, não só esse capítulo, como os outros capítulos, mas se atendo a esse capítulo, ele diz: ele mesmo se distanciou do pai. Naquela época, ele já se distanciou, né? Mas, realmente, é lamentável uma reencarnação e ele também teve que cair por conta própria, né? Mas, e com certeza já está bem melhor. É isso, meu amigo Leopoldo. Minha amiga Cristina está aí retornando aí entre nós, teve um probleminha técnico, mas nós ouvimos muito bem até onde deu para ouvir, Cristina, foi suficiente demais para a gente fechar. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa, e aí eu queria pedir para a Cristina fazer as considerações finais dela, já que Paulo já fez, Leopoldo já fez, lembrando a Cristina que essa história nós trouxemos aqui, não foi à toa. Nós trouxemos essa história de Humberto de Campos, contada por ele aqui, a história de Jeú e a história de Laio, para que as pessoas que nos ouvem na web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz diretamente de Natal para todo o planeta Terra, e para as pessoas que nos assistem no Facebook, as pessoas que vão nos ver no futuro no Facebook ou no YouTube, que elas possam refletir um pouco mais sobre suas vidas, sobre o que a gente anda fazendo com os nossos protetores, se a gente está afastando eles da nossa vida, se a gente está escutando seus bons conselhos, se a gente está aprendendo com eles ou se a gente está trazendo decepção para a vida deles, né? Se eles vieram de tão longe para nos ajudar, né? E o trabalho deles vai ser recompensado, ou se a gente está deixando ele voltar para a casa dele só com decepção sobre nós, né? Então é preciso que a gente reflita sobre nossa vida, é preciso que a gente tente se melhorar, que a gente faça a nossa reforma íntima, tente o tempo inteiro fazer o bem aos outros, para que a gente possa crescer junto com os nossos irmãos espirituais. Cristina, por favor, minha irmã. Aí você já faz uma prece de encerramento depois. Certo. Então, como já foi bem comentado, o Espírito Protetor, ele tem esse papel de nos acompanhar durante uma vida inteira, e quanta paciência ele tem, né, de nos ver, muitas vezes, errando, caindo nos precipícios, fazendo coisas que vão nos prejudicar futuramente durante a nossa caminhada aqui, e ele pacientemente tenta nos orientar, tenta nos falar quando a gente está no sono, ou tenta mesmo durante o dia, através de intuições, nos dizer, não faça isso, tenha cuidado, isso vai lhe prejudicar. Mas muitas vezes a gente está tão cego, tão determinado com as coisas do mundo que nos oferece, uma fama, um poder, um eu posso, eu quero, que a gente ignora toda essa orientação do nosso guia protetor e acaba que a gente tem consequências desastrosas na nossa vida, e como Laio, muitos de nós desperdiça a oportunidade de estar aqui e de recomeçar, de fazer uma vida nova. Então, como o próprio texto diz, nesse mundo que nós vivemos, tem muitos laios vivendo e cometendo erros, desperdiçando sua oportunidade. Mas que nós, agora que temos esse conhecimento, que ouvimos sobre tudo isso, que possamos dar mais atenção ao nosso anjo guardião, procurar ouvir mais, fazer as nossas preces, mas também aguardar a resposta, prestar atenção naquilo que nos está sendo intuído, para que a gente possa realmente
ter as orientações corretas, porque nós não estamos sozinhos. Além do nosso anjo guardião, dos nossos guias e protetores, nós temos espíritos familiares que ficam torcendo por nós aqui, para que tudo dê certo, para que a gente volte vitorioso, chegue lá melhor do que saímos, né? Mas isso também vai depender muito de nós, que a gente não feche os nossos ouvidos, que a gente não se segue a isso. Cristina, responda essa pergunta de Hilda aí, tá conseguindo ler? Sim, quando a gente afasta o nosso anjo guardião de nós, como é escolhido no plano espiritual outro anjo da guarda, nós podemos afastar, sim, o nosso anjo guardião por nossas consequências, né? Quando ele vê que que nada do que ele está nos sugerindo, nos orientando, tá sendo de valia, ele pode se afastar de nós, mas abandonar nunca. É uma tarefa que ele recebe desde o momento que a gente se prepara para vir a esse mundo e nos segue até o final dessa nossa existência, e muitas vezes está conosco e permanece conosco na vida espiritual e nos acompanha também em outras existências. Então, Cristina, afastar sim, abandonar nunca. Isso, perfeitamente. E aí eu queria complementar dizendo o seguinte para Hilda: o Livro dos Espíritos nos diz que pode ser que aconteça que esse nosso anjo de guarda, ele, no transcurso da missão dele com a gente, ele receba de urgência uma outra atividade. Por exemplo, digamos que Jeú, que saiu lá do planeta onde ele estava, veio para cá para acompanhar Laio. Digamos que aconteça algum problema no planeta onde ele está vivendo no momento e precise da ajuda dele. Ele volta, mas outro espírito assumirá a função de protetor no lugar dele e sob a orientação dele, viu? E sob a orientação dele. Tá tudo lá no Livro dos Espíritos, minha amiga Hilda. Eu lhe recomendo pegar o Livro dos Espíritos e ler lá a parte que trata sobre os anjos de guarda, os espíritos protetores e afins, ok? Nós estamos nos encaminhando aqui para mais um final aqui de programa. Eu queria saber aí do nosso irmão Tavares se ele vai trazer a programação, ou se é essa mesmo que ele já saiu distribuindo na rádio ao longo do programa. Como diz um amigo meu, positivo e operante. Parabéns, meu amigo Paulo. Eu sei que é 30 e poucos anos. Tá bom, tá ok. Então, Cristina, faça aí a nossa prece final, por favor, minha irmã. Certo. Então, que possamos fechar nossos olhos, silenciar nossa mente, elevar o nosso pensamento a Deus e rogar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Jesus, Mestre amado e amigo, modelo e guia da humanidade, Nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos anjos guardiões, nossos guias e protetores. Agradecemos infinitamente a oportunidade de hoje estar aqui, através deste veículo, falando, transmitindo sobre os ensinamentos dessa doutrina espírita. Agradecemos infinitamente a Deus por essa oportunidade de vida que estamos tendo. Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelos nossos sucessos e pelos nossos fracassos também que nos ensina. E rogamos a Deus Todo-Poderoso um pouco mais de paciência com nós, espíritos errantes aqui neste planeta. Agradecemos infinitamente por tudo e que seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. O seu também já saiu do ar. Ai, meu Deus. Ligue o microfone. Mute, Alexandre. Opa, ligar o microfone, desculpa. Com essa rogativa da nossa irmã Cristina, nós encerramos mais um programa, agradecendo a todos, a Hilda, a Maria do Socorro Albuquerque, né, a vários outros, Alexandra Alves, e vários outros que estiveram aqui conosco participando
na manhã de hoje desse programa maravilhoso, Maria José Viana, nossa querida irmã Maria José Viana, e vários outros, Reginaldo Pereira, que participou aí também pelo Facebook, Márcia Libório, nossa querida Márcia, né, que também fez aniversário há pouco tempo. Meus parabéns, querida, que você tenha muitos anos de existência ainda aqui entre nós, né? E a todos os outros, Chiquinho, Francisco Fernandes e todos os outros que participaram do programa hoje, nós agradecemos, convidamos para na próxima quarta, a partir das 8 da manhã, estar aqui de novo conosco, e até a próxima. Valeu, tchau!